Durante 8 dias, Jerusalém era envolvida por uma celebração vibrante, a festa do Sucote, festa dos tabernáculos, marcada por procissões, canções, trombetas e uma oração fervorosa por chuva. Todos os dias, os sacerdotes desciam ao tanque de Siloé com jarros de ouro e enchiam-no com água e derramavam sobre o altar do templo, lembrando o cuidado de Deus no deserto com o seu povo e suplicando por provisão futura. No 8º e último dia, conhecido como o grande dia da festa, Jesus se levanta em meio à multidão e com voz audível e firme brada: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não apenas está oferecendo água, mas está se apresentando como a própria fonte da água da vida. O impacto da declaração de Jesus dividiu o povo. Alguns diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros: este é o Cristo. Mas muitos, incluindo os fariseus e os principais dos sacerdotes, o rejeitaram e diziam: é um embusteiro e engana o povo. O dom da água viva foi oferecido, mas nem todos aceitaram. A resistência não era apenas com as palavras de Jesus, mas contra a revelada identidade do Messias. O curioso é que no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 13, parece que o texto ecoa como uma antevisão deste momento, nos dizendo: todos os que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos no pó, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. O profeta não apenas prediz a rejeição do Messias, mas aponta para um juízo simbólico. Os nomes dos que rejeitam o Senhor serão escritos no pó, efêmeros, apagáveis, esquecíveis. Logo após essa cena, temos o conhecido episódio da mulher flagrada em pleno ato de adultério. Jesus, novamente no templo, é confrontado com uma armadilha teológica política. Os fariseus querem forçá-lo a escolher entre a lei e a graça. Mas Jesus não responde de imediato e o texto diz que ele, inclinando-se, começa a escrever no chão. O texto não revela o conteúdo da escrita, mas diante do contexto que apresentamos aqui, é possível compreender a conexão com o profeta Jeremias. Serão escritos no pó porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Jesus, como Deus encarnado, está escrevendo na terra o nome daqueles que o rejeitam. A escrita no chão não é apenas um gesto, mas um ato simbólico de juízo. Poucas vezes na história bíblica Deus escreve diretamente, de forma pessoal. Ele escreveu nas tábuas da lei, conforme Êxodo capítulo 31, verso 18, e isso nos fala da revelação de sua santidade, da sua lei. Ele escreveu na parede de Beltesassar, segundo Daniel capítulo 5, verso de número 5. E isso fala do julgamento sobre os reinos rebeldes. Ele escreveu na terra diante dos seus acusadores, conforme o Evangelho de João, capítulo 8. Isso nos fala da rejeição da graça. Ele escreveu no coração dos homens, conforme Jeremias, capítulo 31 e verso 33. Isso fala da nova aliança. E ele escreverá em uma pedra branca e nas testas dos vencedores, conforme Apocalipse, capítulo de número 2, verso 17, e também o capítulo 3, verso 12. Isso nos fala da identidade eterna e redimida dos salvos. A diferença entre o que é escrito na pedra e o que é escrito na areia é a diferença entre a eternidade e o esquecimento.
A história está posta e ela nos apresenta um contraste. Os que rejeitam a água viva e têm os seus nomes riscados na poeira da eternidade, e os que creem e têm os seus nomes escritos no livro da vida. Não se trata apenas de uma escolha moral, mas de uma decisão eterna. Aceitar ou rejeitar aquele que é a fonte da água viva. A opinião das massas não sustenta a alma sedenta, mas apenas a fonte pode saciar a alma cansada. E hoje, como Jesus perguntou aos seus discípulos, e vós quem dizeis que eu sou? Essa resposta definirá não apenas o rumo da sua vida, mas onde estará escrito o seu nome. E se você gostou dessa palavra, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal no YouTube, para que você receba mais mensagens como essa. Até a próxima. Deus te abençoe.